Pessoal, logo mais estamos começando a live aqui com o Edson Souza e o Paulo Endo de convidados. Boa noite, Edson. Manuela, Tudo bem? ajeitando aqui a luz, está meio sombrio, mas estamos todos em tempos sombrios, né? Então, Eu deixei uma luz também mais sombria, não sei se eu consegui aqui preparar isso. Deixa eu ver, acho que o Edson tá aqui, o Paulo tá entrando. Eu estou enviando aqui uma solicitação para o Paulo. Vamos ver se ele recebe ali. Deu? ó, Boa noite, Paulo. e aí, Boa Paulo? noite. Nossa, tá. Não precisou ajuda do filho para entrar no Instagram hoje? Precisei, fiquei treinando ontem até as 2 da manhã. Que bom, tá bem. Tô bem, né? Então, eu agradeço quem está assistindo a gente, agradeço o Diego, que trouxe o meu trabalho ali para a Casa de Cultura, o Diego Groisman, o diretor da casa, e agradeço especialmente hoje esses dois grandes psicanalistas que estão com a gente, o Edson Souza e o Paulo Endo. O Paulo Endo é psicanalista, professor da USP. A tese dele é Violência no Coração da Cidade, um estudo psicanalítico, recebeu o Jabuti. E o Paulo também é membro de várias associações, como a Association da United Research on Dreams, e coordenador do grupo de pesquisa em direitos humanos, democracia e memória do Instituto de Estudos Avançados da USP. O Edson, aqui de Porto Alegre, psicanalista, também professor da URGS, analista membro da APOA, professor visitante de várias universidades pelo mundo, Deakin University, Poe University de Chicago, University of Limerick, da Irlanda, e autor, entre outros livros, de Uma Invenção da Utopia e Freud, Ciência, Arte e Política, que ele escreveu em parceria com o Paulo. Então, muito obrigada da presença de vocês, muito obrigada de quem está nos assistindo. E como a gente combinou, assim, com a Casa de Cultura fechada, eu vou falar um pouquinho sobre o meu trabalho, que está ali na Casa de Cultura, que se chama Esqueleto no Guarda-Roupa. Esqueleto no guarda-roupa é uma expressão inglesa, skeleton in the closet, e é uma tradução literal de alguém que guarda algum segredo, algum defunto num guarda-roupa, e pode ser um segredo familiar ou pessoal. Então, não existe esqueleto nenhum. O que existe dentro do guarda-roupa é um texto escrito em cera. E para quem quiser visitar esse trabalho, ele pode ser acessado ali pela 7 de setembro, pelas vitrines e também pela Travessa dos Cataventos, né? E de noite ele fica um pouco mais interessante por causa da iluminação. Então, falando um pouquinho sobre esse trabalho, às vezes me perguntaram por que não tinha um esqueleto literal, mas é sobre uma memória, né, incerta na minha casa sobre a ditadura militar. Eu sou da geração de 80, nasci em 81, então a ditadura militar não foi algo o qual eu vivi, mas do qual eu tenho algumas poucas lembranças. E esse texto, ele
se originou de uma forma muito espontânea, assim, quando eu estava escutando uma entrevista do Paulo de Tarso Carneiro pela FM Cultura, com o grande Demetrio Xavier, e nessa entrevista, que foi ao ar ainda no 1º de abril de 2014, né, nos 50 anos do golpe militar, o Paulo de Tarso comenta que nos anos 90, ao voltar ao Palácio da Polícia, já como advogado, ele se dá conta que está no mesmo ambiente onde ele era conduzido para o porão do DOPS. E ele se dá conta olhando os ladrilhos do chão. Porque quando ele era conduzido para o porão, ele era vendado, então ele só via o chão. E naquele momento, quando ele entra de novo ali, né, então ele tem essa percepção instantânea de estar nesse mesmo lugar. E ele ainda comenta nessa entrevista que ele fala com os policiais sobre isso, e os policiais dizem que alguns deles ainda escutam os gritos que vinham desse porão da ditadura. Então, o que a gente supõe é que esses gritos que ainda ficaram na memória, né, eram os gritos que ficaram nas consciências desses policiais. E nessa noite, então, eu escrevo um texto, porque meu pai era policial da Polícia Civil, trabalhou no DOPS, tanto a partir de 78, acho que 78, quanto de novo nos anos 90. Então, tem um texto que eu escrevo nesse momento. E a ideia de colocar esse texto nos fundos de um guarda-roupa era porque esses fatos, assim, de ser apenas um emprego público, mas também um local de tortura, né? Eu, enquanto criança, não acessava essa outra dimensão que poderia existir ali no Palácio da Polícia. Então, demorou 38 anos para que eu pudesse pensar que isso existia ao mesmo tempo neste emprego do meu pai. E eu acho que são essas memórias curiosas e intercaladas, assim, acho que em muitas famílias a gente herdou esse silêncio do que houve nesse período. Eu vou ler aqui o texto, ele é curtinho. Vamos lá, vamos ver se eu não vou encher o saco de vocês. Então, quem vem do centro chega aqui pela ponte da Avenida João Pessoa, a única com palmeiras da Califórnia plantadas sobre o dorso. Seguindo uma quadra adiante, no sentido do rio, fica a Ponte da Zenha. Suas tochas de pedra são uma cortesia dos antigos para iluminar o trajeto daqueles que saíam da cidade em direção ao Campo Santo. Meu pai trabalhava num prédio do qual eu me orgulhava. Possuía átrio, colunas e chamavam-no palácio, distinções que as escolas públicas nas quais minha mãe trabalhou nunca alcançariam. Eu e minha mãe saímos de férias e não voltamos. Hoje me pergunto por que, na época, não estranhei. Voltei uma única manhã, quando a casa não funcionava mais, abrimos a despensa e cozinhamos macarrão para comer no café. Por aquela época, no interior, comecei a desenvolver medo patológico. No palácio, quando anoitecia, os policiais fechavam a porta que dava acesso à fossa, porque ainda escutavam gritos. Então, existe esse trabalho que está em parceria ali com a Casa de Cultura, e também eu convido para quem estiver nos assistindo a conhecer os epigramas, que são colagens que eu faço pela cidade com letras adesivas, para identificar prédios, agências de banco, hospitais, várias instituições ou casas comuns, civis, que tiveram usos na ditadura. Então, em frente a esses endereços,
eu colo uma pequena frase com o fato que ali aconteceu. E essa frase, ela é efêmera, ela é temporária, ela vai se apagar com o tempo, mas é como se nesse apagamento que houve da memória da ditadura, por um breve momento, isso surgisse de novo na cidade. E então já deixo o convite para o pessoal que quiser seguir o Epigramas _ pelo Instagram. E para mim terminar minha fala aqui, esses epigramas eles surgiram de um apagamento do nome de Carlos Lamarca, de todos os registros do Colégio Militar. Assim que a família do Lamarca foi indenizada, em 96, o então diretor do Colégio Militar pediu para que se apagassem todos os registros da passagem do Carlos Lamarca enquanto estudante. E esse apagamento foi tão literal que eles, inclusive, tiraram o nome dele de uma placa de bronze. Então, frente a esse apagamento, o primeiro Epigramas, que eu faço sempre em parcerias, é justamente sobre um Carlos Lamarca que estudou aqui, que foi colado na fachada do Colégio Militar ainda em 2019, e eu sigo com esse projeto. Então, passo a palavra ao Edson Souza. Manuela, Paulo, boa noite a todos que estão nos assistindo, né? A gente consegue ver eventualmente aqui na tela do celular as pessoas entrando. E muito obrigado assim pelo convite e obrigado pelo teu trabalho, né, que eu acompanho já há algum tempo. Queria agradecer também ao Diego, né, à Casa de Cultura Mário Quintana, por essa iniciativa, né, não só de acolher esses fantasmas da tua história nesse guarda-roupa, mas todos os nossos fantasmas, né? A tua história é também a nossa história, né? É a história de quem está dentro do guarda-roupa, fora do guarda-roupa, que não teve a chance de ler, né, esses registros, né, e deixar a sua marca, a sua história, né? Como a gente está, mesmo virtualmente, na Casa de Cultura Mário Quintana, eu só queria fazer uma menção e uma homenagem a um amigo, colega, que faleceu na terça-feira, Contardo Caligares, pessoa muito importante, né, para a cultura do Brasil, não só na psicanálise, né, mas nesse debate que tem a ver com história, com memória. E, né, ele morou, quando veio morar no Brasil, em Porto Alegre. Então, enfim, meu pensamento está muito conectado ainda com ele, porque estamos falando de luto, né, de milhares e milhares e milhares de pessoas e de uma história, né? Hoje é 1º de abril, 57 anos desse início, né, da ditadura civil, empresarial, militar, né? E que sofremos os efeitos até hoje, né? E eu queria abrir, assim, vou trazer algumas anotações, muito a falar, assim, sobre o tema, o teu trabalho nesse diálogo, né? Então a gente combinou, né, falar uns 20 minutos, mas avisa, tá? Que eu não, aí para depois passar a bola para o Paulo, nós ainda vamos ter um tempo para conversar depois, né? Que eu queria começar com uma epígrafe, né, de um grande amigo meu, assim, também parceiro nessas discussões, esses embates, assim, esse espaço fraterno, né, que eu tenho aqui com o Paulo e que eu incluo um outro irmão, aí, o Manuel Ricardo de Lima, de um livro, o último livro que ele publicou, que se chama O Método da Exaustão. Eu vou falar um pouquinho depois e trazer essa discussão. Mas, em determinado momento, nesse livro, né, ele escreve o seguinte: os mortos nunca estão seguros se o inimigo vencer. E o inimigo não para de vencer.
o teu trabalho e o que a nossa conversa é justamente uma reação, uma tentativa de reação a essa derrota que estamos sofrendo há muito tempo, que faz com que essa história continue viva, né? E que esses fantasmas ainda continuem nos perseguindo, né? E para quem não sabe, o ministro da Defesa que assumiu, Walter Braga Neto, alterou a ordem do dia sobre o golpe de 64, escrita pelo antecessor, no Fernando Azevedo Silva, né? Onde ele inclui a palavra celebrado. A data deve ser celebrada como um marco na história. Então, eu vou tocar nesse ponto, né, e acho que o Paulo publicou agora há alguns dias um texto muito importante no site do Psicanalistas pela Democracia, onde ele traz uma reflexão, eu não me lembro o título, mas ele fala sobre essa questão da nomeação, um impeachment da palavra, eu diria, da palavra indevida, né? E se referindo, enfim, a um texto, uma série de reflexões, mas como que a gente pode chamar esta pessoa, né, que está na presidência, de presidente, de líder, enfim, ele questiona muito esse embate, né, que nós temos aí com a linguagem. O teu trabalho, né, do Epigramas, que é um trabalho que eu acompanho e eu, enfim, recomendo, assim, sugiro, né, para quem não conheça, que siga, é uma forma de apontar o dedo para as cicatrizes da cidade e dessa história, né? Ou seja, a Manuela faz essas marcas, né, mostrando justamente essa dimensão terrível do apagamento e do esquecimento, que nós todos somos responsáveis, né? Ou seja, todos temos um dever de memória, um dever de testemunho, e há algo na nossa história que faz com que, muitas vezes, a gente se desresponsabilize disso, né? E de alguma maneira, não tome a palavra onde ela precisa ser tomada. E bom, todos sabem, né, como que foi esse processo da chegada, né, do Bolsonaro a esse lugar da presidência da República, se deu muito justamente com esses fantasmas, né, dessa história viva, né, porque se alguém celebra, né, um torturador, isso, de alguma maneira, acontece com uma certa conivência, né, da sociedade. Em muitos lugares isso seria inadmissível. Seu trabalho me lembra muito, Manuela, eu falei dele algumas vezes, um trabalho da Mona Atum, né, que é uma artista libanesa radicada na Inglaterra, que é um trabalho que chama Desenho de Autoapagamento. Ela concebe uma espécie de relógio numa caixa de areia com duas hastes, né? Uma haste vai riscando a areia e a outra haste vem logo em seguida apagando os traços. Ou seja, esse trabalho incessante, né, de registro e apagamento, né, de construção e destruição, né. Eu li um texto, né, que escreveu sobre o teu trabalho, e até me surpreendi, muita gente talvez não saiba, por exemplo, quando os arquivos do DOPS foram mandados queimar, incendiar pelo Amaral de Souza, né, os registros mesmo do Lamarca no Colégio Militar, ou seja, essa política de destruição. E o teu trabalho é muito tênue, né, e eu acho que essa dimensão de força, né, em relação a esse inimigo, né, que não para de vencer, ele cumpre essa função de uma maneira muito tênue ali, fazer a marca na areia, né, e de alguma maneira nos convocar essa responsabilidade que não é só tua, né, e eu acho que é muito importante, né, o quanto que a arte aí tem a trazer assim nesse campo. Estamos numa pandemia, né, e de alguma maneira essa pandemia evidentemente se contamina ou é contaminada pela pandemia do política e dessa violência de Estado que estamos vivendo.
E eu queria evocar aqui um texto super atual, né, que é A Peste do Camus, e ler um pequeno fragmento do início da Peste, onde o Camus escreve o seguinte: flutuavam números na sua memória e dizia a si próprio que umas 3 dezenas de pestes que a história conheceu tinham feito perto de 100 milhões de mortos. Mas que são 100 milhões de mortos? Quando se fez a guerra, já é muito saber o que é um morto. E já que um homem morto só tem significado se o vemos morrer, 100 milhões de cadáveres semeados através da história esfumaçam-se na imaginação. A atualidade desta reflexão é muito importante, né, em que, de alguma maneira, todos estamos tendo que lidar, né, com esse desafio diário assombroso de milhares de mortes e encontrar algum lugar de registro, né, de palavra, de testemunho, né, e isso vai exigir de nós um esforço muito grande, porque o que está em pauta aí é um embate também com a linguagem, né? E eu acho que aí a arte entra nesse campo da política, de que nós temos que trabalhar e pensar as nossas estratégias também nesse embate à linguagem. Então, uma palavra não é indiferente, né? Um adjetivo não é indiferente. De alguma maneira, eu acho que o teu trabalho coloca isso em cena, né? Traz esse texto, digamos, para que a gente possa se confrontar com ele, né? Eu recentemente fiz um trabalho na Associação Psicanalítica, na nossa jornada de abertura sobre o fascínio, trazendo uma reflexão, né, sobre o texto clássico, né, do Etienne de La Boétie, que é o discurso da servidão voluntária, né? E o que a gente percebe, né, é de que lá, mesmo no texto do Etienne de La Boétie, há uma certa sutilezas, assim, onde que a gente começa, às vezes, a perder a guerra, que é nessa conivência, né, de alguma maneira, nesse não enfrentamento ali da palavra quando ela se impõe, né, e o que implica ceder na palavra. Eu lembrei a um texto da Marilena Chauí, justamente na edição brasileira sobre esse texto do discurso da servidão voluntária. E tem uma passagem muito importante para a nossa discussão de hoje, tá? Porque nós estamos vivendo no Brasil. E vejam vocês, é um texto que ela recupera do Tucídides, né? 460 anos antes de Cristo, né? Um historiador que no texto A História traz uma imagem muito importante onde ele tenta descrever a relação entre os embaixadores de Atenas que vão negociar com os magistrados da ilha de Melos para que eles se rendam, né? Façam um pacto com eles para serem, de alguma maneira, protegidos, né? E que se tornem inimigos de Esparta. E olha só o que o Tucídides escreveu e que poderia ser escrito para hoje, para o que a gente está vivendo. É muito impressionante, assim, essas conexões. Ele escreve o seguinte: a guerra não está por vir, não tanto porque os navios atenienses cercam a ilha, mas porque se realiza no próprio discurso. A palavra política manifestando em si e por si mesmo o conflito, sem acordo possível. Os atos que sucederão às palavras apenas cumprem, noutra esfera, o que a linguagem já decidira, e as escaramuças bélicas subsequentes já estavam armadas nas escaramuças da fala. Então, eu acho que, como trabalho de arte, né, e o teu trabalho, enfim, evidentemente é sempre um embate de linguagem, né? Eu fiz menção ao livro do Manuel, O Método da Exaustão, né, onde justamente ele coloca em cena, né, algo que numa conversa aí que a gente já teve, a gente pôde trocar algumas ideias, né, de como a destruição tem método, né, e como que a gente tem, de alguma maneira, para enfrentar
esse método da destruição, né, encontrar essa força, né, que não necessariamente é metódica quando a gente enfrenta, né, e de alguma maneira tenta furar, né, essa violência, mas ela precisa ter muito desejo, né, muita determinação, muita coragem, né, e princípios, né, e isso eu acho que é algo assim fundamental, né. Bom, esse trabalho, não sei se alguns de vocês aqui de Porto Alegre viram, a Casa de Cultura está fechada, então o trabalho da Manuela fica numa vitrine, né? E então, enfim, dá para ir lá com segurança, né? Com máscara, enfim, com todos os cuidados e ver esse trabalho da rua, né? E eu não vi à noite, né? Quem falou que, enfim, eu vi ele no entardecer, mas quero voltar lá para ver à noite. E eu me lembrei, né, e comentei contigo, de uma pequena peça do Mishima, né, que se chama Dojoji, que é muito incrível, porque é a história de um guarda-roupa colocado em leilão, né? E lendo também os teus textos, Manuela, eu vi que tu comentasse também sobre os objetos do Hotel Majestic, né, onde morou o Mário Quintana, que foram todos colocados em leilão, né? Esse descaso assim, que se tem, né, com a história e com a memória, né? Enquanto que o teu trabalho também, com esse guarda-roupa, tenta tocar nesse ponto, né? E nesse texto do Mishima, né, que ele começa num diálogo até com o Veras, né, Eduardo Veras, que escreveu um belo texto, né, de apresentação da tua exposição, onde o Mishima escreve, né, no centro, um pouco para a esquerda do palco, um imenso guarda-roupa avoluma-se como um fantasma. Bastante grande, pode-se supor, para engolir o mundo todo. O personagem principal dessa peça é o guarda-roupa. O que está acontecendo ali, né, rapidamente, eu não vou contar a peça, é uma peça assim, minimalista. Ele é colocado em leilão e o preço vai subindo, né? Tem todas as qualidades do guarda-roupa, cabe muita coisa, enfim, as pessoas vão dando seus lances, chega a 3 milhões de ienes, e alguém chega e, quando chega nesse valor, diz 150 mil. E a pessoa não entende como é que ela baixa o preço. Assim, não, você está fora do... E aí essa pessoa começa a contar uma história do guarda-roupa, que tinha havido um crime, um assassinato, dentro desse guarda-roupa. O leiloeiro tenta interromper essa narrativa, mas as pessoas que estão ali, né, comprando querem ouvir. E é muito incrível, né, como o Mishima consegue ali inverter essa lógica e o preço começa a baixar. Então, vê assim que no conto, né, há essa discussão sobre valor, né, e o quanto que a conexão, né, com a história, de alguma maneira, nos ressitua em relação a esses objetos, né, e ao lugar desses objetos, né. O teu trabalho, na verdade, e o que nós estamos vivendo no Brasil diz respeito a um vazio de memória, de memoriais. Nós precisamos urgentemente de memoriais. O teu trabalho desesperado, eu diria quase, né, angustiado, de ali marcar as ruas, né? Ou seja, eu estou aqui a 3 quadras da rua Santo Antônio, né, onde funcionou o Dopinho, conhecido como Dopinho, que até hoje, né, colocaram uma placa, nem mesmo isso, e essa placa foi arrancada, mas agora o Ministério Público está, enfim, houve um processo para recolocar a placa no lugar. Então, o teu trabalho é isso, são placas efêmeras, né, mas de alguma maneira nos mostram que a função desses memoriais, né. Eu insisto muito em várias das minhas falas nesses últimos tempos que eu tenho falado disso, né, que, por exemplo, nós temos um grande guarda-roupa de esqueletos, que pouca gente sabe, no Rio de Janeiro, que é a usina de Cambaíba, né, em Campo de Goytacazes, onde presos políticos foram incinerados, né, e tem toda essa história contada com todas as letras, só acessar o site da Comissão Nacional da Verdade. Mas o Paulo pode falar um pouco
disso, né? O Paulo tem um trabalho muito perto, né, nesse esforço de memória, né, que foi um movimento importante e que, de alguma maneira, é algo que nós precisamos retomar. E essa usina, que deveria ser hoje um memorial, como ter o guarda-roupa, com os seus textos, com as histórias ali das pessoas que foram queimadas e cujas cinzas foram misturadas com, né, com lixo, né, a usina em si também foi destruída. Né? Toda uma história em relação a esse lugar, ou seja, nem mesmo as cinzas foram preservadas. E esse estado de abandono, né, diz justamente de uma relação que nós temos com a nossa história, né, e o quanto há um trabalho imenso aí a ser feito e a ser recuperado. Né? Todos esses arquivos da Comissão Nacional da Verdade estão disponíveis a qualquer um das pessoas que estão assistindo aqui. Quem nunca entrou nesse site, entre, né, pelo menos para... Tem vídeos, né, tem relatos, tem vários depoimentos. Né? Inclusive, uma das pessoas que participou da Comissão Nacional é uma psicanalista, né, para mostrar também esse lugar da psicanálise nesse trabalho, que é a Maria Rita Kell, né, que fez um trabalho também muito importante com os indígenas. Né? É isso, então, nesse tempo, né, de queima de arquivos, né, e o quanto que nós urgentemente precisamos preservar esses arquivos, né, e, de alguma maneira, abrir os arquivos que estão aí. Né. Eu e o Paulo e mais alguns colegas estamos também num trabalho que se chama Inventário de Sonhos, então, recolhendo sonhos na pandemia, e justamente nessa dimensão do quanto que esses registros, né, do que essa produção onírica também é uma forma de reação, né, e como um documento desse tempo que nós vamos, por muito tempo ainda, ter que nos debruçar sobre eles para entender, né, como que foi possível, né, chegarmos a tal ponto de destruição e que, de alguma maneira, vamos dizer assim, isso ainda essa destruição, né, passa pela conivência, né, de muita gente, né, da classe política, do empresariado, enfim, de às vezes de pessoas que estão ao nosso lado. Há muito, enfim, vou deixar agora o Paulo, depois a gente pode retomar um pouco na conversa, né, do que implica, por exemplo, mais especificamente na questão também da data de hoje, né, dessa ferida da história que nós não nos curamos, contrariamente a outros países. Né. Eu participei há pouco tempo de um trabalho de um colega, né, a tese de doutorado do Rodrigo Monteiro, que é da Argentina, que é um trabalho belíssimo, justamente na função da arte, né, e esses registros, né, de pensar esse lugar do testemunho, muitas vezes ali onde não houve ninguém para ver a cena. Né? E é muito incrível, né, quando a gente vê a história da Argentina, onde os lugares de tortura, né, estão todos eles ali muito marcados, enfim, as placas, e ninguém poderia impunemente, publicamente, celebrar um torturador, né, porque lá eles foram julgados, enfim. E aqui tem toda essa discussão, né, sobre a anistia, né, que na verdade não foi uma anistia, né, na medida em que esses crimes, né, cometidos pelo Estado são crimes de lesa humanidade, enfim, então isso nós nessa tentativa, né, ali do poder de apagar esses traços, nós sofremos os efeitos até agora. Para finalizar, então, eu volto ao método da exaustão, tá? E eu queria, então, ler um fragmento de um poema enfim, um livro, enfim, com uma série de
de poemas, né, do Manuel, como uma imagem que para mim é muito instigante e que me coloca a pensar junto com com o teu trabalho, com teus epigramas, né? Ou seja, o que nós temos aí que aprender, né, com os artistas, com os poetas que de alguma maneira estão realmente nesse fronte de não ceder na linguagem. É um fragmento, tá? Formigas aladas no corpo. Formigas aladas, quando perdem as asas, caem e formam o cupim. O cupim, como as crianças e Deus, tem fome, devora tudo. O cupim é a máquina. Não reage a nada e transforma, sem parar, aquilo que devora. Destrói tudo o que está à sua frente, pelos lados. Esperar é um exercício de voo. Ou esperar é um exercício de voo. O cupim não tem ossos, nem esperança. Quando ele escreve isso e quando lança esse livro, quando tu faz esse trabalho, nós relançamos a esperança, né? No sentido de que identificar esses esqueletos, identificar esses textos, né? E nos responsabilizarmos por essa história para que a gente não sucumba, né, a esses apagamentos, né, que tu muito bem falou aí no início, né, do teu trabalho, e o quanto que a tua história, né, colocada em cena, acho que mostra esse acerto, né, do quanto que quando o trabalho de arte é potente, ele consegue conectar o singular, não seja da tua história, com a história de todos nós, né? Então, que cada um olhe para dentro do seu armário, né, e possa dali se confrontar com os textos que estão ali presentes, com os que pode ler e com aqueles que aí a gente tem ainda que escrever. Tá? Então, obrigado, Manuela. Eu passo a bola para o Paulo, tá? E depois nós ainda vamos exatamente voltar sobre vários pontos, né, que estão em pauta, né, nesse esqueleto no guarda-roupa. Obrigada, Edson. Muito bom escutar sempre. Deixa eu ajeitar aqui o negócio. Bom, boa noite, Manuela. Boa noite, Edson. Queria agradecer muito. A gente fica louco para falar, né? Um dia depois do dia 31 de abril. Então foi um convite e um evento que veio na hora certa, de um jeito certo, ainda mais emoldurado pelo trabalho da Manuela, que eu gostei muito, né? E sobre o qual eu queria fazer alguns comentários. Tinha preparado uma coisa, tal, mas eu vou deixar de lado, vou dar uma improvisada a partir dos comentários de vocês, porque já suscitaram um monte de coisa, né? E também talvez para criar uma atmosfera mais de bate-papo entre nós, né? Do que propriamente de palestras e coisas assim muito formalistas, né? As duas dimensões da tela plana já são formalistas o suficiente. Então, queria agradecer muito o convite da Manuela, a indicação do meu querido irmão, né? De tantas jornadas passadas, presentes, né? E certamente futuras que nós teremos que enfrentar e vamos enfrentar juntos, né? Uma coisa que eu queria comentar, o trabalho da Manuela dos epigramas, que eu gostei tanto, né? E que ele fala ao mesmo tempo, o Edson fez menção a isso, né? E me ocorreu aí o outro trabalho relacionado a epigramas, né? Não sei se vocês viram conhecem o trabalho do Oscar Munhoz, né? Que é um artista colombiano, um dos grandes artistas colombianos contemporâneos. E o Edson estava fazendo referência a uma obra de arte que o trabalho da Manuela suscitou e me suscitou o trabalho do Oscar Munhoz. O trabalho dele está na internet também, vocês podem ver. Mas tem um trabalho muito importante que eu simplesmente emocionante e que o trabalho da Manuela dos epigramas lembrou. E depois eu vou falar por que lembrou, né? É o trabalho que ele faz na Bienal de Veneza. Na verdade, é uma série de vídeos do Oscar Munhoz,
e ele pega uma prancha de concreto e um pincel com água e começa a pintar, é uma mão pintando rostos de pessoas, né? Que você imediatamente olha e parece muito com aquelas fotos dos desaparecidos em qualquer país latino-americano. E ele vai pintando uma ao lado do outro, até que quando ele chega na última, essa primeira já está secando, porque é água, né, sobre pedra. Ela está secando e a mão volta e começa a pintar novamente, uma mão aflita, né? E vai pintando tudo de novo e começa a apagar. É maravilhoso, assim, um impacto impressionante que gera, né? E que, ao mesmo tempo, fala de uma não perenidade da memória, né? Ou seja, a perenidade que nós, às vezes, buscamos, alcançamos e pela qual lutamos, né? Ela não existe, né? Porque haveria, na carnadura da própria encenação da memória, haveria um mal de arquivo, como diz Derrida. Quer dizer, o arquivo é alguma coisa que existe, ele tem uma incidência física, concreta, mas ele, como qualquer outra coisa, é devorado pelo tempo. Então, o mal de arquivo, que ele justamente vai falar dos arcontes, né? Os arcontes eram aqueles que cuidavam das bibliotecas, né? E eles tinham um lugar egrégio na antiguidade, porque eles cuidavam o quê? De uma coisa que é perene, foi feita para ser perenizada, mas todos nós sabemos que ela será atacada pelo tempo. Então, a todo arquivo se acompanha um mal de arquivo, a sua corrosividade, né? A sua destrutividade. Então, o que é a memória, o trabalho da memória, na verdade? É esse trabalho entre a perenidade das marcas e, nisso o trabalho do Oscar Munhoz me parece maravilhoso e conversa com o trabalho da Manuela, e as mãos que socorrem na preservação dessa perenidade. Né? Então, é o que fazem os arcontes, faziam os arcontes com as bibliotecas, é que faz essa mão aflita, né, quando vai lá e repinta, né, tudo que foi apagado, e é o que faz a Manuela quando ela pinta numa tinta que vai desaparecer os nomes daquelas figuras que poderão, a gente pensa, elas serão apagadas, mas o trabalho da Manuela indica também elas poderão ser infinitamente reescritas. Né? E esse é um detalhe que eu acho fundamental nos trabalhos da memória. Quem faz a memória? Nós, né? Nós que estamos lá para lembrar, nós que estamos aqui falando das pessoas, falando de 64, falando das pessoas que não estão mais aqui. Né? O trabalho da memória, portanto, é esse trabalho de perenidade, né? De inscrição e, ao mesmo tempo, de, uma, de um evanecimento das coisas concretas e físicas, como é, de resto, toda a vida, mas esse encontro dessa perenidade com as mãos que socorrem diante dessa perenidade, diante desse risco, diante desse mal-estar do arquivo. Isso é a memória para mim, é a minha definição de memória ou dos trabalhos da memória. Né? Eu lembrei também, queria comentar, o Edson falou, né, da importância da palavra, e para nós psicanalistas isso é sempre tão central, né, tão fundamental. O nosso trabalho, nós flutuamos, né, vamos dizer literalmente, sobre as palavras, né, e sobre os desenhos que se formam e desformam, né, as palavras. Mas hoje também é tão importante pensar, né, com a Hannah Arendt, né, quando ela pensa de um jeito que também a gente poderia inverter ou subverter, né, quando ela diz, bom, existe o discurso e a ação. E ela diz, a ação é aquilo que retroage sobre o discurso e reescreve o próprio discurso, a ação política. E ela vai dizer, só se conhece um homem e uma mulher realmente na ação política. Então é muito interessante porque ela está dizendo, ela ainda está se pautando na questão da palavra, ela ainda está se pautando na questão da palavra como princípio, mas ela ao mesmo tempo está dizendo, é na ação que a palavra é reescrita sucessivamente, também em trabalho de memória, né? Então, a ação política, o trabalho político, né, nosso, de todos nós hoje, tão necessários,
é aquilo que também vai reescrever o nosso discurso. Vai reescrever o que falamos. Vai reescrever o que prometemos, né? Portanto, a promessa na obra da Hannah Arendt é tão importante, né? Então, me lembrei um pouco de um momento, né, onde a ação política ela tem sido não apenas necessária, né? A gente vive falando disso, né? Durante esse período da pandemia, estamos falando, até escrevi um artigo no PPD, né, sobre os ventos, né, nas Américas. Bom, nós vimos, né, na Argentina, vimos no Chile, vimos na Bolívia, vimos no Paraguai agora, vimos nos Estados Unidos, né? As pessoas, em meio da pandemia, inundando as ruas, né? Elas foram por um sentido de urgência. Obviamente, ninguém quer pegar a pandemia, ninguém quer pegar o Covid, ninguém quer morrer, né? Mas existe um momento, e a gente, né, é muito interessante isso, que a gente viu nesses países todos, não vimos no Brasil, mas vimos nesses países todos, em que a pergunta mais importante não é sobre morrer ou viver, mas como se quer viver, né? E que se coloca com uma urgência, uma adesividade, né, para nós hoje, com uma urgência que é muito impressionante. Então, acho que o pensamento da Hannah Arendt, mas também tudo o que aconteceu nos últimos meses, vamos dizer assim, nas Américas, né, nos fazem perguntar o que aconteceu com o Brasil, né? O que, né? E eu estava discutindo ontem uma coisa que eu realmente isso foi uma discussão que a gente teve, mas que eu estou bem preocupado, né, querendo me aprofundar. Nós passamos a vida, né, a gente está discutindo em relação à tentativa de mostrar que as pessoas que morreram durante a ditadura, elas eram importantes. E nós passamos a vida fazendo isso, né? Décadas e décadas trabalhando nesse sentido, mostrando que eram pessoas singulares, mostrando a profundidade desses padecimentos, mostrando como esses padecimentos eles se alastraram pela vida dos familiares, dos amigos, como eles se confundiram com a própria história do Brasil, né? E como é que nós hoje somos herdeiros diretos desses sofrimentos, tanto aqueles que se envolveram, tanto aqueles que lutaram contra, quanto aqueles que foram indiferentes, para os quais não houve sofrimento algum. Somos todos herdeiros, né? Agora, o que impressiona muito é que, então, muitas pessoas, né, muita gente passou a vida dando relevo a isso, tentando evidenciar, olha, 500 mortos no Brasil, né, dezenas de milhares de afetados, perseguidos, torturados, etc. Quem eram essas pessoas? Nós fomos trabalhando nisso durante décadas, milhares de pessoas trabalhando nisso. Mas é muito importante que hoje a gente talvez entenda com mais clareza que o que nós fizemos, o que muita gente fez, não gerou indignação. Ou seja, mortes no Brasil não geram indignação. Nós temos 310 mil pessoas mortas e isso é incapaz de gerar indignação. Então, uma questão que eu acho central para nós, qual é o ativador da indignação no Brasil? Como nós vamos alcançar as pessoas para que elas, em algum momento, julguem, né? Uma discussão que a gente estava tendo sobre os modelos que tem de aferição de dados em vários países sobre o número de mortos, né? O Brasil já tinha, né? Já tinha 60 mil mortos por homicídio no Brasil todos os anos. Em 10 anos são meio milhão de mortos. Já tinha isso. Agora, foi feito durante um período, faz muito tempo já, um programa chamado Compstat nos Estados Unidos. O que era o Compstat? Era um sistema que você acessa até hoje por computador, e você vê assim, quantas pessoas morreram no seu bairro? Quantas pessoas morreram, como morreram, por que morreram na sua rua? E é um sistema que é tão inteligente porque ele se move em que direção? No sentido de implicar você com cada uma dessas mortes. Por quê? A pessoa que morreu no seu bairro, às vezes você vai na padaria e estão conversando sobre ela. A vizinhança fala sobre ela. Ela vai adquirindo singularidade. Então vejam que coisa incrível, inteligentíssima. Usar os dados
para singularizar essas mortes, né? Então, é uma estratégia, né, americana que foi feita nos Estados Unidos, mas nós precisamos pensar nas nossas, né, de como singularizar essas mortes. Há muitas iniciativas, né? Mas essas iniciativas não são capazes de gerar a indignação. Temos aí os 30% que não nos deixam mentir em todas as pesquisas, né? Queria também fazer um comentário sobre os esqueletos no armário, né? E também fazer alusão a uma outra obra que eu acho que dialoga por como a Manuela batizou, né, esse trabalho dela, a impressão que me provocou e com todo o trabalho de memória feito na América Latina, né? Se a gente for ver os 3 trabalhos, por exemplo, do Patrício Guzmán, né? Que o Patrício Guzmán é uma espécie de Celan da América Latina, né, na minha opinião. Quer dizer, ele trabalhou durante tanto tempo da vida, praticamente a vida toda dele dedicada, né, aos efeitos das ditaduras latino-americanas, mas especialmente no Chile. E nesse trabalho, o último formato desse trabalho é exatamente o que o Celan faz, né, com as experiências dele nos campos. Como se extrair efeito poético do trágico. Em que ponto desse manejo tão delicado é possível que a poesia diga mais que a literalidade? A literalidade dos tribunais, dos fatos, das provas, da historiografia. Em que ponto o poema é capaz de dizer muito mais do que os elementos concretos, objetivos e literais, né? O Celan faz isso. O Celan faz isso no contexto do que o Adorno dizia, né? Nunca mais poesia, né? Ele dizia. Nós não temos mais, não há mais, a poesia seria uma indecência após Auschwitz e toda aquela discussão. E aí vem o Celan. E o Celan, quando ele escreve justamente, né, o poema descrevendo em linguagem poética, não metafórica, mas linguagem poética, os acontecimentos do campo. E aí o Celan simplesmente vira, né, toda a tradição da língua alemã, poeticamente, até toda a tradição europeia no escrever a poesia. Porque ali nós enxergamos, através da poesia, coisas que nós jamais poderíamos enxergar de outro modo. É o que nós estamos vendo, o Edson mencionou, no inventário de sonhos. Nós estamos enxergando nos sonhos, sobre essa pandemia, coisas que nós jamais poderíamos enxergar de outra maneira. E nesse sentido, o sonho ele tangencia com esse artefato poético, né? Ele faz as quebras necessárias, sem aspiração à verdade, sem aspiração a certezas, longe da ciência, longe da vacina, longe dos números. Ele abre o universo subjetivo para que a gente volte a criar novamente em termos de pensamento. Pensamento sobre a experiência, pensamento sobre nossa inscrição na história, pensamento sobre o que nós estamos vivendo e produzindo as questões necessárias para isso que nós estamos vivendo. Então, eu me lembrei desse trabalho porque da Manuela, dos esqueletos no armário, porque todo o trabalho, por exemplo, se a gente pega a Nostalgia da Luz, né, do Patrício Guzmán, o que é o trabalho das mulheres de Calama? Procurar ossos, procurar esqueletos. E, em boa parte, no caso do Brasil, por exemplo, e aí o diálogo com o trabalho da Manuela, me parece, mas e se esses esqueletos estavam no armário? Né? E se esses esqueletos eram acháveis? Que é o que aconteceu exatamente na guerrilha do Araguaia. O que acontece hoje? A sentença da Corte Interamericana diz: o Brasil precisa encontrar essas ossadas, identificar essas pessoas e permitir um funeral humano e decente a essas pessoas. Isso, sentença da Corte Interamericana de 2010, obrigando o Brasil a fazer isso. O que o Brasil faz? O Brasil isola aquelas fontes, que são os militares, que saberiam exatamente onde foram enterradas essas vítimas, ou seja, elas estavam no armário. Elas eram encontráveis, elas são encontráveis. Basta indicar o lugar onde elas estão. Mas não. Dezenas, centenas de famílias são levadas à penúria porque os militares
se recusam a indicar onde estão essas ossadas. Né? Então, é um tema dos mais importantes e me lembrei de um outro trabalho, Manuela, que depois, se quiser, até te mando, que é o trabalho do Pitik Kentuli, que ele fez na África do Sul, né? No andar térreo da Suprema Corte Sul-Africana, existem trabalhos de vários artistas. Um desses artistas é o Pitik Kentuli, é um escultor sul-africano. E ali, quando eu vi, né, esse trabalho, era um amontoado de ossos, assim. Como eu estava no contexto do trabalho com as memórias, em busca dos memoriais nos museus na África, eu lembrei do memorial de Ruanda, né, que são memoriais que as pessoas simplesmente foram largadas ali, onde houve massacres, e com o tempo as pessoas morreram, apodreceram, ficaram os ossos, e depois aquilo foi transformado em memorial. O que é o memorial? Os ossos das pessoas ali. Então, quando eu vi a uma distância de uns 50 metros, eu falei, nossa, deve ser uma alusão a esse memorial. Eu fui me aproximando, chegando perto, os ossos cada vez mais. Aí eu vi que já não eram ossos humanos, né? Eram ossos de boi, de vaca, enfim. E quando eu cheguei mais perto ainda, em cada osso havia um rosto esculpido. Uma coisa muito impactante para mim naquele momento, né? Muito tocante, muito emocionante. E ali, como eu estava também tentando trabalhar com a obra da Teresa Margolis, né? Que é um trabalho feito com sangue, né? Com sangue de vítimas mexicanas, o Petit Quintule, ele endereça, né, essa pergunta. Né? Nós conseguiremos atravessar o terrível, atravessando, vamos dizer assim, essa pilha de ossos, nos aproximando delas e singularizando cada um desses ossos, ou evitando olhar para eles. Né? É a mesma questão que a Teresa Margolis ela coloca no trabalho dela, que é um trabalho que ela vai lá e entra nas cenas de crime no México, empapa lençóis e lençóis de sangue das vítimas, porque ela é médica legista de formação, né? E depois vai montar as obras dela. É uma questão muito parecida que ela faz com Hélio Pitikinturi, eles trabalham. E aí me lembrei, mano, você estava falando disso, do DOPS e tal, me lembrei, o Edson conheceu, deve ter conhecido, certamente conheceu, né, que a gente comentou sobre isso, do Memorial de Stutthof, perto de Gdansk, né, que é um memorial, o segundo maior campo de concentração da Polônia, e a 50 Eu fui metros do com o campo de... Wojciech graças a ti, Paulo. Sim, tá vendo que você comentou. Graças ao contato teu, ele nos levou, passamos um dia lá visitando esse E você se, campo. e você se lembra que a 50 metros tem a casa do Max Pauli, que é uma casa onde moram pessoas, que era o diretor do campo de concentração, que um dos fatores que o levou a morar lá foi que era perto do trabalho, né? Uma casa com jardim, etc e tal. Hoje você passa lá, estão todos os utensílios das pessoas que moram lá, e que a mulher dele não sabia que ele trabalhava num campo de concentração. Então ele passou anos indo para o trabalho e voltando, né? E a mulher não sabia. Que tem até um filme sobre isso e tal, que com o que ele trabalhava, o que ele fazia, né? Ele passava o dia inteiro matando pessoas. E ele chegava em casa às 6 da tarde, 7 da noite, dizendo que teve um dia exaustivo de trabalho. Então é muito essa proximidade geográfica, né? Que a alienação ela atravessa geografias. É muito interessante, porque é quase uma obra aquilo ali. Eu não entendi até hoje por que o governo polonês não fez da casa também um memorial. Né? A casa é uma casa normal, onde se aluga, as pessoas moram ali. Uma coisa bem impressionante. E aí, para ir terminando, uma outra alusão que me ocorreu com o trabalho da Manuela são as pedras do tropeço, né? Em Berlim. São aquelas pedrinhas que você topa nelas assim, na calçada, e aí você agacha para ver o que que foi, onde foi que eu tropecei, né? Justamente essa pergunta. Aí você chega perto e tem o nome de uma pessoa morta que morreu e que ali em frente àquela casa, ou morava ali, etc. E tal, te obriga a singularizar a partir de um tropeço, né?
Por isso a claudicância é tão importante na psicanálise. E, por fim, uma última coisa que eu queria comentar, que eu me lembrei também, todas foram associações, né, a partir do que vocês falaram. A ideia do apagamento, ela é, ao mesmo tempo, ela é emudecimento, destituição representativa, né? Ela é violência, né, contra toda e qualquer representação, mas por um outro lado, como se fosse o outro lado da mesma moeda, ela é aquilo que permitiu a todos aqueles que lutaram contra a ditadura sobreviver. É o desaparecimento, é a troca de nomes, né? É a impossibilidade ou o apagamento dos endereços dos aparelhos, e assim sucessivamente. O apagamento é uma estratégia, é uma astúcia, é uma forma, vamos dizer assim, de você sobreviver, justamente da parte daqueles que lutaram efetivamente contra a ditadura. E a gente pode dizer, hoje o Brasil é um retrato disso, né? Que aqueles que padeceram a ditadura, penaram, sofreram com a ditadura, foram apenas aqueles que lutaram contra ela, né? Todos os outros se beneficiaram dela, ou por omissão, ou por apoio. Então nós temos hoje gerações e gerações, né, de empresários, de empresas, de comerciantes, de lojas de atacado, etc. e tal, que viveram na ditadura, que essas empresas existiam na ditadura, né, e se beneficiaram dela. Então, a grande massa da população brasileira, na verdade, se beneficiou da ditadura. Os que sofreram e penaram com ela foram os que decidiram lutar contra ela. E como um último exemplo, né, falando um pouco dessas duas faces da mesma moeda, né, de um lado o apagamento, do outro lado a astúcia, a inteligência, a esperteza, né? Eu vi numa situação pública, por isso eu posso falar, eu estava num evento em Brasília muitos anos atrás, e era um evento sobre ditadura e tal, no governo Dilma, acho. E estava a Maria Auxiliadora Arantes, que foi uma das pessoas que fez parte de alguns dos grupos, né, de luta contra a ditadura, luta armada e tal. E estava o filho dela também. E era um lugar de depoimentos. E o pai do André, né, que era um dos depoentes, é o Aldo Arantes, que é o deputado, né, deputado federal. E aí ele subiu para dar o depoimento, a doutora a Maria Auxiliadora estava na plateia. E aí ele contou uma história. A história dele ele contava o seguinte, que ele sempre se sentiu como filho muito preocupado com os pais, desde seus dois pais, são pessoas que militaram contra a ditadura no período. E ele ficava muito aflito, especialmente aflito, com duas coisas. Primeiro, que eles nunca tinham residência fixa, né? Estavam sempre mudando de casa, e às pressas. Então, ele fazia amizades, tinha que perdê-las. Ele entrava numa escola, tinha que sair. E essa foi a vida dele na infância. Mas ele contando, né? Ele disse que o que mais afligia ele era o pai dele não ter um nome. Qual era o nome do pai dele? Porque o nome do pai dele mudava toda hora. E aí, um dia, ele falou que teve coragem e falou para ele, pai, por que você não tem um nome? E o pai dele foi uma das cenas assim incríveis desses tantos depoimentos, né? Mas impressionante. Aí o pai dele diz, André, vem aqui, o pai vai te explicar. O papai é como o Zorro. Lembra do Zorro? O papai luta contra os malvados, mas o papai não pode dizer que ele é Dom Diego de la Vega. Porque se ele disser, o papai vai ser preso pelos malvados, pelo Sargento Garcia e tal, entendeu? O André falou, esse momento para mim foi iluminado. Porque é como se tudo de repente entrasse no lugar. E a partir daquele momento, ele dizia, né, eu que me sentia assim, um completo ninguém, né, um cara anônimo, um cara sem nome, um cara que o pai não tinha nome, um cara sem casa, sem escola, sem nada, me senti completamente pertinente a um lugar. E ele disse então, né, e a partir desse momento me foi possível, assim, me libertar um pouco mais
da preocupação que ele tinha quando criança como adolescente com os pais. Então é uma cena que eu acho maravilhosa, né? Então ele diz: o papai é o Zorro. É por isso que o papai tem que trocar de nome, tem que pôr máscara, nós temos que mudar de escola, porque nós estamos sempre nos escondendo. Quando o papai põe a capa e a espada, é para lutar contra os bandidos. E aí o André falou: esse momento para mim foi mágico, porque isso me possibilitou nomear tudo aquilo que não tinha nome e sair de uma condição de indigente, né, a essa condição de, bom, de repente meu pai é um herói, né? De repente meu pai luta contra os malvados, de repente eu sou o filho do Zorro e não o filho de um cara que não tem nome nenhum, né? E nem endereço e nem identidade. Então queria encerrar com esse comentário, agradecer demais a Manuela e o Edson por essa noite, né, de conversa apropriada e necessária depois do dia 31 de abril e abrir para a 31 gente. de março. 31 de março. E abrir para a Tá no gente golpe conversar. ainda. Estamos ainda no golpe. Então Eu é não isso. tenho a menor noção de horas. Se alguém que estiver nos assistindo São 9 e 4, 3 minutos. 9:04, o que a gente pode pensar? Agradeço imensamente vocês e essas reflexões, né, da psicanálise deste lugar, né, onde as histórias que vocês trazem, tanto as experiências de viagem, quanto a literatura, quanto os teóricos, eu acho que também faz a gente perceber não uma... Acho que enfrentamentos frontais também são muito importantes, mas também faz a gente entender o que a gente herdou, né, desses silêncios, desses apagamentos, ou disso que parece que vivemos num mundo paralelo, assim, nessa América Latina. Então, para mim foi um prazer e eu acho que o nosso público se manteve fiel também desde o início da live, porque são reflexões tão bonitas e que com esses vários exemplos nos ajudam a situar, né? A situar o hoje, né? Os dias a dias nesse país, né? De pandemia descontrolada e governo incerto, né? Eu não sei o que a gente pode pensar, de repente o pessoal que está em casa nos manda perguntas, o que vocês acham que a Uhum. gente poderia fazer até a live cair? Eu acho que seria bom as perguntas, enquanto bom, eu não consigo ler aqui, né, se chega um comentário, eu queria só entrar no bate-bola, né, Anela, junto contigo e com o Paulo, nessa conversa. E primeiro, assim, novamente voltar a a poder sublinhar a importância do teu trabalho, mas lançando uma pergunta, né? E eu, enfim, tento acompanhar bastante assim no Brasil o que está se fazendo, ou seja, o que os artistas estão produzindo, né? O que está se escrevendo, ou seja, que tipo de registro está sendo possível no meio do incêndio, né? E porque tem essa sensação, né, de que, por isso que eu enfatizo a importância do teu trabalho, às vezes eu tenho essa sensação de que também nos falta isso que o Paulo lembrou agora, que o ato político, que isso também é um ato político, né? Colocar esse trabalho na Mari Quintana é um ato político por excelência, né? Publicar um livro, né, como eu fiz referência ao Manuel, tem um outro que ele organizou, Uma Pausa na Luta, é um ato político, no sentido de que ele, de alguma maneira, convoca a todos a uma posição de olhar. Viu, Paulo, eu estava, enfim, esse exemplo que tu trouxeste também, né, que eu acho que é uma questão importante, né, lá desse campo de concentração, porque tem isso, né, bom, ela não sabia, mas tem também o não querer saber, né, isso de que eu sabia, mas não sabia, esse saber insabido, né? E isso está muito presente no filme do Claude Lanzmann, que na verdade, né, Shoah se dá justamente na Polônia, né, onde ele vai filmar lá nos anos 80 e vai conversar com as pessoas que viviam na época, vendo os campos, os trens chegando,
E alguns dessas testemunhas tentam desconversar. Não sabia o que estava acontecendo. E eu acho que isso é super atual, né? Acho que essa questão de que, eu digo, né, todos somos responsáveis e testemunhas do que está acontecendo. Veja, de alguma maneira é muito importante responsabilizar a cada um nesse lugar, entende? E que essa posição de que eu não sabia, né, ela é um posicionamento político, né, fundamental, assim, de que lado tu estás. Tem como não tem como não tomar posição. Né? O Paulo mencionou também, o Manuel, não sei, que esse silêncio, esse segredo é a conivência. Né? Então eu acho que sublinhar essa posição de olhar, né, com a ajuda, às vezes, né, da criação, do artista, do poeta, enfim, que aponta o dedo, olha isso aí, e não põe legenda, né, cada um tem que fazer seu texto, não é um clichê, nós estamos vivendo um momento de empobrecimento da linguagem e de uma certa inteligência e sensibilidade assombrosa nesses discursos de clichês que inundam as redes sociais, inundam as conversas, e de alguma maneira contamina como o vírus muita gente, todos nós. E para furar isso, de alguma maneira, é preciso que, diante dessa cena, né, ali da destruição, cada um monte o seu olhar, o seu discurso, tome posição. O Alfredo Jaar, que é um artista que eu também gosto muito, e ele fez um trabalho em Ruanda, que essas comparações são muito assustadoras, porque às vezes a gente lê essa história e diz, mas isso aconteceu em Ruanda, mas parece tão longe. Mas isso é a humanidade também, né? Essa implicação, essa condição nossa de se identificar, se solidarizar com essa dor do outro. Em Ruanda foram 1 milhão de mortos. O Alfredo Jaar vai logo depois, né, do final ali do massacre, e ele faz um trabalho que ele pega o olhar de uma pessoa, tá, que testemunhou ali o assassinato do pai e da mãe, e faz 1 milhão de slides com o olho desta menina, dessa criança. Entende? Um pouco dando forma, né, ou seja, no aspecto formal do que nós estamos discutindo, e de uma maneira também o teu trabalho coloca em cena, de que se trata um a um. Então, desse singular é a tua história, tu conta ali, né? Tu vai no Palácio da Polícia, tu fala da questão do teu pai, né? Ou seja, remonta um olhar, né? Como eu li do Camus ali no início, é um morto. Precisamos entender o que é um morto, para estar junto, para justamente entender, ou tentar pelo menos fazer esse esforço de entender o que são 310 e 15 milhões, né? Mil no Brasil, enfim, 315 mil pessoas, mas no mundo já milhões de pessoas, né? Então, eu acho que esse é um esforço muito importante, né, e que eu, enfim, acho que o Paulo tocou nesse ponto, né, da indignação, ou seja, como eu acho que uma reflexão urgente, né, que a gente tem e precisa fazer, né, onde nos encontrarmos com essa indignação, que eu acho que ela existe, né, a gente tem manifestações de indignação, de respostas, né? Nós não estamos calados e nós precisamos, não sei, nesse momento, nos conectarmos com a nossa força também, né? Porque a gente acompanha, né, também como trabalho como analistas, escutando histórias, são histórias muito pesadas diariamente, essa sensação de impotência, de paralisia, e na verdade isso de alguma maneira, é o que o poder também quer. Ele quer a nossa paralisia, ele quer a nossa melancolia, ele quer a nossa tristeza, né? E nós precisamos responder aí com força, né? Eu acho recuperar a nossa força, porque nós temos força, né? Eu acho que nesse sentido, eu te falei, né, Manuela, eu acho que um trabalho como o teu, ele sempre recoloca em cena uma esperança ativa, né? Paulo falou, pensativa, como diz Ernst Bloch, né? Não é uma esperança passiva que as coisas vão mudar, né? Então é isso, é a nossa respiração. Achei legal essa ideia da mão, né? O Oscar Munhoz tem um outro trabalho que são espelhos com imagens de desaparecidos
que para te ver a imagem, é incrível esse trabalho, porque te vê a questão formal, né? Quando tu vê o espelho, tu vê a tua imagem. Sim. E aí, de repente, tu respira perto do espelho, tem que te aproximar do espelho, e aí aparece com a tua respiração a imagem que está gravada no espelho de um desaparecido. Enfim, agora me veio na associação, né, Paulo, porque é como se tu precisasse dar o teu ar, né, esse que tu espelhe, né, de alguma maneira, essa proximidade, para que surja a imagem. Porque senão ela não surge. Né? De alguma maneira, se cria esse mecanismo, né, não é comigo, né, não estou vendo, e eu acho que essa é a posição, digamos, mais tão violenta, né, quanto aquele que vai lá e puxa o gatilho. Eu acho que é uma outra forma de puxar o gatilho, né, essa espécie de silêncio e cegueira. Né? Então é isso. Eu tô com um palpite, assim, né, que eu acho que esse assunto em geral, e também agora talvez mais silenciado pela tragédia da pandemia, mas eu acho que esse assunto ele perpassa tantas coisas e esse silêncio ele é tão estendido que em umas conversas que eu tenho tido, as pessoas me contam momentos onde a ditadura irrompe, assim, você estava tranquilo e como se fossem essas pedras de Berlim que o Paulo citou, daqui a um pouco você tropeça num pedaço de ditadura e você não sabe muito situar. E com as pessoas já da idade dos meus pais, assim, um pouco mais novas, eu converso que também o silêncio era uma maneira de se proteger, né? Quanto menos se soubesse, menos se poderia falar. Mas depois de escutar ali aquela entrevista do Demetrio Xavier com Paulo de Tarso Carneiro, eu quis trazer esse assunto um pouco para dentro de casa e eu recomendei esse exercício. Eu não sei se é um exercício interessante, mas eu não vou poder deixar de recomendar, que se pergunte, né, dentro de um contexto familiar, de como foi essa percepção. Que como que, por exemplo, eu que nasci em 81, como que meus pais atravessaram 21 anos de ditadura a partir dos 15 anos deles e eu não tinha nenhum relato sobre, né? Então eu achei muito interessante, assim, eu esperava ouvir da minha família, né, que não estava envolvido não se comprometia, mas eu ouvi uma informação oposta, né, sobre uma situação de tortura em Frederico Westphalen, que é uma cidade muito deslocada aqui do eixo, é quase na mata de Iraí, né? Então, talvez foi muito mais amplo, ou pelo menos gerou um medo amplo, e eu acho que é um trabalho para a gente fazer em casa, assim, por mais que seja mal recebido. Eu acho que talvez fosse interessante a gente começar a perguntar para se entender, né, por que dessas dificuldades. E outra curiosidade é que com os epigramas, assim, alguns epigramas são relatos de amigos ou de alguém que tem uma memória ou outra do período. E eu ainda sinto, assim, o que eu mais sinto é que a partir de um relato se pede anonimato. Então a gente está distante. Ontem eu fiz as contas, 35 anos da ditadura, mas ela ainda ronda, né, nossas consciências e ainda rege pelo menos uma parcela do que se pode falar ou não, mesmo com comissão da verdade. Como é que esse assunto é tratado, né, no ambiente privado? Mas são considerações, assim, pensamentos que eu tenho sobre. Estava me ocorrendo também a propósito das obras de arte, porque depois eu vi isso, inclusive no Brasil, mas quando eu tive essa coisa dos monumentos do apartheid, né, que tem na África do Sul. Então são os grandes idealizadores do apartheid, tem monumentos na África do Sul, Cape Town, Joanesburgo e tal. E o Mandela, ele desautorizou, ele não, né, não era para tirar essas estátuas porque ele considerava que aquilo eram monumentos da história, que aquilo...
e tinha lá uma certa razão. Só que isso foi atualizado de uma maneira por grupos ativistas, né? Alguns grupos ativistas bem interessantes, radicais, que eles começaram a fazer o quê? Né? Já que, é um pouco que fizeram na Argentina, né? Por um lado, com os escravos. Já que esse monumento vai ficar aí, então vamos nos apropriar dele. Então começou um processo de vandalização das estátuas. Então tem vandalizações incríveis, assim, tocando fogo na estátua, joga gasolina, põe fogo e filma todo aquele fogo e tal, né? Aqui foi feito isso, o Black Lives Matter faz isso o tempo todo, né, nos Estados Unidos. E em São Paulo foi feito tanto com o Monumento às Bandeiras, quanto as estátuas do Borba Gato, né, placas de bandeirantes que tem nomes de rua e tal. Mas eu achei, na verdade, uma coisa espontânea, não foi obra de nenhum artista especificamente, né? Mas eu achei uma maneira muito inteligente de se apropriar dos monumentos, né? E eu estava lembrando dos Irros, porque os Irros fizeram uma coisa parecida, né, quando nasceu os escrachos na Argentina, que é quando não havia nenhum. Hoje tem mais de 600 processos, né, dezenas de presos, torturadores e tudo mais, né? A Argentina, conceitualmente, seria impossível um Bolsonaro, né? Jamais existe, não tem condição de existir. Mas na época não. E aí os Irros fizeram aquele trabalho, né, que é um trabalho de, bom, já que eles estão aí, são monumentos históricos, assim, vamos dizer assim, da Argentina, vamos transformar eles em roteiro turístico. E fizeram um roteiro, as casas dos torturadores, né, que ficavam ali perto da Recoleta, e colocaram várias placas. Você está a 1 quilômetro da casa do torturador tal. Aí você se deparava depois com outra placa, você está a 500 metros. Tá, tá, e havia pessoas que seguiam mesmo esse roteiro. Falavam, bom, então deixa eu ver onde isso vai dar. E aí, quando chegava na casa, tinha uma placa com uma seta. Aqui é a casa do torturador. Então, é uma coisa que tem até um certo humor, né? Mas é uma, bom, já que, acho que isso é muito interessante, né? Já que nós não vamos poder nos livrar imediatamente disso, vamos nos apropriar disso, né? Quase como uma performance política artística, né? Que é um pouco muito que se fez depois, tentou se fazer com a famosa placa destruída da Rua Marielle Franco, né? Quer dizer, são essas incidências interpretativas, né, que podem, então, libertar um tipo de pensamento novo e de esperança também do porvir, né? Como o trabalho que eu acho que a Manuela tentou fazer com os epigramas e com os esqueletos no armário. São geradores de esperança também. Então, eu agradeço imensamente vocês. Eu também não recebo perguntas aqui. Ah, Mas se tiver tempo, eu ainda não vamos podemos lá, falar vamos mais um até pouco. cair, Edson. Tá, vamos esperar. Não, é que o Paulo tocou no outro ponto, né? E também tem muito a ver o que um trabalho como o teu aciona justamente nesse movimento de que, às vezes, pela carência de ações do Estado, o que a sociedade civil também pode fazer num movimento propositivo, né? E muitas vezes de sobrevivência, justamente não ficar esperando a ação do governo em situações extremas, né? Que tem a ver com laços solidários e, de alguma maneira, nos conectarmos também como a gente está fazendo aqui e nas redes, numa certa relação de discursiva comum. E isso, viu, Paulo, eu lembrei porque, por exemplo, falava ali das estatísticas, né? Como pensar, a gente vê como que isso é manipulado, né? Ou seja, como essas informações, como que elas nos chegam, como que elas são feitas, recolhidas, né? E em que medida elas nos tocam. Então, por exemplo, tem um exemplo que é muito significativo, que é um outro, estou trazendo várias referências artísticas, né? E nesse sentido, a arte política, que é um trabalho do Ai Weiwei, quando teve um terremoto na China, né, e que houveram, num lugar ali, em torno de 5 mil crianças, né, morreram nas ruínas de uma escola, de um prédio escolar. Ele percebeu, né, e viu que naquele local praticamente só as escolas, né, desmoronaram. E, claro, tinha uma questão ali do Estado, a maneira como construíram esses prédios, sabendo que era uma zona
sísmica, assim, de abalo sísmico, e o Estado ali chinês, nem mesmo a lista de mortos foi divulgada. E o Ai Weiwei criou uma rede, né, e agora com as condições da internet, para ele recolher esses nomes, né, ou seja, isso foi um trabalho colaborativo, ou seja, são ações a partir da arte que tem uma incidência política, e fez uma espécie de memorial, né, um trabalho belíssimo que foi exposto inclusive em São Paulo, né, que chamou Reto, onde ele desentorce essas barras, né, de aço do prédio, uma a uma, e cria uma grande escultura, e atrás da escultura o nome dessas pessoas que morreram, não por uma catástrofe, né, justamente aí era mostrar como isso era responsabilidade do Estado. Né. Como é hoje, né? As pessoas não estão morrendo em função do vírus, muita gente está morrendo em função de uma posição clara, né, do governo, do que é dito, né, que desde o início estimulando as pessoas a um sacrifício, né, de se contaminarem, né, e isso é terrível. Né. A gente sai e vê, nós estamos num momento absurdo e é quase inacreditável, né, ver pessoas na rua, né, sem máscara, como se nada tivesse acontecendo, indiferentes. Né. Então é isso, é só para retomar essa ideia, né, que o Paulo trouxe para mostrar o quanto que a arte não tem só essa função, vamos dizer assim, que já não é pouco, né, de apontar o dedo, mas no sentido propositivo também, sabe? O quanto que ela pode acionar esses alguns movimentos, né, e uma certa convocatória ali à ação, né, à ação política, seja ela esses atos solidários, porque se a gente não for solidário, nós não vamos sobreviver. Né. Estamos no meio de um deserto, né, e um deserto não se atravessa sozinho. Isso é importante a gente ter bem presente. O Diego Groisman está mandando um recado aqui que eu preciso fechar para a gente salvar a live. Confiar que eu vou conseguir salvar essa live. Então, eu agradeço toda a audiência, essa presença ilustre do Edson Souza e do Paulo Endo. E que bacana, nesses tempos sombrios e pesados, né? Estar com vocês dois e poder pensar em arte, poder pensar em memoriais e poder pensar nesses trabalhos. Meu agradecimento para vocês, para casa e por essa noite e para todo mundo que nos acompanhou hoje também. Sim. Obrigado, Manuela. Foi um prazer. Obrigada a vocês, com obrigada você, de todo mundo que nos assistiu. Muito obrigada de coração a todos e que bom que estávamos aqui falando sobre isso. Vou tentar salvar essa live. Um abraço para vocês. Vamos nos salvar juntos. Vamos nos salvar e salvar a live. Um abraço. Tchau. Tchau, tchau. A gente